Oi gente, chegou o dia da gente bater um papo sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia, esse novo filme da Marvel em parceria com a Sony e que marca o quarto filme do Tom Holland como o protagonista, como o Homem-Aranha, o que é um recorde, visto que os outros atores que interpretaram o Homem-Aranha no cinema só tinham feito no máximo 3 filmes, no caso do Tobey Maguire. Depois do mundo ter esquecido a real identidade do Homem-Aranha nos acontecimentos do último filme, em Homem-Aranha, Um Novo Dia, o herói vai ter que enfrentar uma ameaça misteriosa que se apossa temporariamente da mente e do corpo de outras pessoas. Tudo isso enquanto esse protagonista vai ter que lidar também com a saudade, com a falta de ter alguém para conversar, com a falta dos amigos e da família, que também não se lembram dele. Dessa base, o filme aproveita a solidão de alguém que se vê obrigado a ficar no anonimato em busca de proteger aqueles que ama. Talvez como sinal dos nossos tempos, aqui o Peter Parker não vai mais utilizar o cara na cadeira, como era o caso dos últimos filmes, que ele utilizava o Ned, o amigo dele, mas sim uma inteligência artificial, bem parecida até com os assistentes do Tony Stark, o Homem de Ferro. E mais importante que isso, ele não vai ter ninguém para conversar como Peter Parker, ele não vai ter ninguém para conversar além das coisas relacionadas ao trabalho dele como Homem-Aranha. E não é à toa então que o filme se abra com a carta que ele escreveu, mas nunca entregou para MJ, lá nos acontecimentos do último filme também. Mas para além dessa solidão romântica, existe também uma solidão pela falta da família e principalmente pela falta dos amigos. O Homem-Aranha aqui, o Peter Parker aqui, ambos estão emocionalmente miseráveis. Encarna-se então a versão do Homem-Aranha com os poderes já consolidados, ele sabe lidar muito bem com os poderes dele, com a super força, com a super agilidade, com o lançamento de teias, com pular entre os prédios, mas depressivo, uma faceta que a gente já viu algumas vezes, é verdade. Essa cartilha já foi vista e seguida em alguns outros filmes da própria Marvel, como o recente Thunderbolts ou Novos Vingadores, que também se utilizam do mote da saúde mental, da solidão, do abandono e de uma certa vulnerabilidade por conta dessa depressão dos heróis. Sendo que se no filme da Florence Pugh, nos Novos Vingadores, no Thunderbolts, a gente era empurrado goela abaixo por um drama de personagens que a gente não conhecia muito bem, aqui em Homem-Aranha a gente sabe muito bem da base de toda a história desse herói. No que diz respeito à ação, é bem verdade que Homem-Aranha sempre teve um potencial muito grande, nasceu pro cinema. É um herói que tem super agilidade, movimentos rápidos, super força, que usa a teia para se movimentar entre os prédios de Nova York. E o diretor Destin Daniel Cretton, que também dirigiu Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, mas veio do cinema independente, utiliza muito bem desse potencial. A câmera no ponto de vista, que faz com que a gente seja os olhos do Homem-Aranha nessas voas, no momento que ela treme, a gente sente toda essa adrenalina e que se assemelha a uma volta em uma montanha russa empolgante e que, somado aos gráficos cada vez mais realistas, mais impressionantes, o Hulk aqui, por exemplo, tá uma coisa impressionante, conseguem passar essa impressão de muito realismo e de muita adrenalina ao espectador. No entanto, se existe um grande porém, ele está relacionado ao antagonismo aqui. É naturalmente, conforme os filmes vão avançando de super-heróis solo, a gente espera que as ameaças sejam maiores, que os vilões sejam mais poderosos. No entanto, o antagonismo aqui até se apresenta como ameaçador no início, quando a gente não conhece muito bem quais são os reais poderes dessa ameaça, ou em algumas poucas cenas. Tem uma cena que o Escorpião coloca a lança dele no rabo bem pertinho do rosto do Peter Parker, mas em sua maior parte, por mais fortes hipoteticamente que sejam, a gente consegue saber a quilômetros de distância quem é que está por trás de tudo aquilo e como é que o filme vai se encaminhar pro encerramento. As convenções aqui são seguidas e não há nenhum tipo de surpresa muito grande. Onde o filme se segura de verdade é no carinho e carisma pelo personagem e no drama. Enquanto a maior parte dos super-heróis constitui de um grupo de homens muito fortes, virtuosos ou com muito dinheiro para poder fazer o que eles querem, é curiosa a ideia da gente ter um personagem como um super-herói com superpoderes, mas que é jovem, que é imaturo. Talvez por isso o Homem-Aranha sempre tenha feito muito sucesso na TV, nos quadrinhos e no cinema. Assistindo a esse Um Novo Dia, no entanto, me vinha muito na cabeça muitas cenas icônicas do Tobey Maguire.
a tia May tendo um empréstimo no banco negado, o beijo de cabeça para baixo e uma das minhas preferidas, que é quando num trem de metrô, depois de o Peter Parker perder ali a máscara, ele ter a sua identidade revelada para as pessoas que estão naquele vagão e as pessoas protegerem ele. Mas o que é que vai ficar de icônico nesse Homem-Aranha do Tom Holland, por mais que esteja no quarto filme dele? Eu gosto de algumas cenas, eu gosto da cena da revelação do Abutre, quando o Abutre percebe que ali é o Homem-Aranha. Eu gosto da ideia desse esquecimento que foi a base do último filme. Ao mesmo tempo, existe algo de muito genérico nessa marvelização, nessa ideia de contratar diretores como executores e não como verdadeiros autores, que me faz pensar se sou eu que estou ficando velho ou se realmente não teve nada de muito marcante nesse personagem. Por exemplo, a Tia May morreu? Quando isso é citado no filme, eu fiquei me perguntando, caramba, é verdade, ela morreu no último filme, mas isso não me marcou de nenhuma forma, o que talvez conte mais negativamente para o filme do que positivamente. E aí, por conta disso, talvez fique também essa impressão de que o filme às vezes atira para algumas conexões que não funcionam tanto assim. O Peter Parker e a MJ, tanto faz, né? Ok, bonitinho. A personagem da Jean Grey, da Sadie Sink, por favor, alguém me dê um tiro quando acontece esse longuíssimo flashback dela e da irmã, que coisa horrorosa. O personagem do Peter Parker com um amigo Ned Leeds, aí a gente tem uma base muito boa e que o filme sabe aproveitar muito bem. Então sim, Um Novo Dia sabe como ser divertido e como utilizar muito bem essa base da amizade para incutir uma importância do equilíbrio na vida do personagem. É brega nessa utilização? É só ver a cena na qual os nova-iorquinos estão ali torcendo pela pronta recuperação do Homem-Aranha no hospital, ou a cena final do Homem-Aranha com o amigo Ned. São cenas muito simples, são cenas que têm um desenvolvimento no papel que a gente olha, lê e imagina como aquilo pode ser brega, mas que no filme caem muito bem. No filme utilizam muito bem essas convenções do cinema de herói ou do cinema dramático para apertar os botões corretos e para emocionar a gente. Beleza, pessoal? Essa foi a minha visão. Me conta aí nos comentários o que foi que você achou de Homem-Aranha Um Novo Dia. Assista a Homem-Aranha Um Novo Dia. Provavelmente você já assistiu, né? Tá fazendo bilhão aí pelo mundo, mas assista se você não assistiu para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!